Se você está vivendo um dia difícil, saiba que não é a primeira vez que a humanidade mergulha na escuridão. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou guerras, pestes e traições. E mesmo assim, não se deixou dobrar. Ele entendeu que a dor é inevitável, mas a rendição é sempre escolha. Os fracos se entregam, os fortes se erguem. Este vídeo é um chamado para você que sente o peso do caos sobre os ombros. Aqui, você descobrirá 8 maneiras estoicas de seguir em frente quando tudo insiste em te quebrar. Respire fundo. A partir de agora, não há espaço para fraqueza. Só disciplina, só força, só a verdade. 1. Aceite a realidade como ela é. A primeira maneira de suportar dias difíceis é aceitar o mundo em sua forma crua, sem filtros, sem ilusões. Epicteto disse: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como realmente acontecem e terá paz. Enquanto você insiste em lutar contra a realidade, você prolonga o próprio sofrimento. Não é o peso da vida que te destrói, mas a resistência infantil de desejar que o mundo se curve às suas vontades. O estoico não implora por clemência do destino. Ele encara os fatos como são. Perdas acontecem, traições acontecem. O inesperado sempre virá. Fugir disso só aumenta a dor. Aceitar não é se conformar, é assumir o comando. Isto é o que é, e diante disso eu decido como agir. Quem aceita a realidade se torna indomável, porque já não há surpresa capaz de esmagá-lo. O homem que não nega a vida encara-a de frente, e é justamente por isso que nada o derruba. Lembre-se da impermanência. Marco Aurélio escreveu: tudo é efêmero. O rio do tempo leva tudo embora. Essa é a segunda chave estoica, a lembrança constante de que nada permanece. A dor que hoje te consome não é eterna. Ela é apenas mais uma onda no oceano do tempo, destinada a se dissolver. O homem fraco acredita que a angústia atual é sua sentença final. O homem estoico compreende que até o fardo mais pesado é temporário. A impermanência é libertadora. Pense em todas as dores passadas que já pareciam insuportáveis. Onde estão agora? Dissolvidas no fluxo da vida. O sofrimento só se torna prisão quando você o eterniza dentro da mente. Mas se você entende que ele também passará, então ganha força para suportá-lo. A tempestade pode ser brutal, mas sempre termina. A lembrança da impermanência é a lâmina que corta a ilusão do desespero. Nada é para sempre, nem mesmo a sua dor. Terceiro, foque no que depende de você. Você não controla a opinião dos outros, não controla a crueldade do destino, não controla a traição, a injustiça ou o caos que surge sem aviso. Mas você controla sua reação. Marco Aurélio enfrentava conspiradores e epidemias, e mesmo assim escrevia em silêncio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará a força. Essa é a terceira arma estoica: dirigir sua energia apenas ao que está sob o seu domínio. O homem fraco se perde tentando controlar o que é inalcançável: a vontade dos outros, a instabilidade do mundo, o acaso do destino. O homem disciplinado ergue sua fortaleza interior. Ele concentra sua força no que pode transformar: suas escolhas, suas atitudes, sua mente. Essa separação entre o que depende de você e o que não depende é a linha divisória entre os que vivem em tormento e os que vivem em paz. Você não pode impedir a tempestade, mas pode decidir se será arrastado ou se permanecerá firme como a rocha. O controle não está fora, está dentro. Se até aqui essa mensagem fez sentido para você, se a filosofia estoica está tocando sua vida, lembre-se de se inscrever no canal e continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e sua disciplina. A jornada estoica é longa,
mas começa com um simples ato de decisão: buscar diariamente a força da razão. 4. Encontre grandeza na adversidade. O homem comum amaldiçoa os obstáculos. O homem estoico os transforma em degraus. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essa é a quarta maneira: enxergar na adversidade não uma barreira, mas uma oportunidade de grandeza. A dor é forja. O sofrimento é cinzel. Cada dificuldade é a mão invisível que lapida sua mente e seu caráter. Quando você enfrenta a dor e não desiste, você descobre em si mesmo uma força que jamais conheceria em tempos de calmaria. O estoico não pede para que o caminho seja leve. Ele pede para que sua alma seja forte o bastante para suportar o peso. Só os obstáculos revelam quem realmente somos. Sem eles, todos pareceriam fortes. Com eles, apenas os verdadeiramente disciplinados permanecem de pé. O que hoje te atormenta pode ser o próprio material que te moldará em alguém mais implacável, frio e inquebrável. Quinta, pratique o silêncio e a introspecção. O mundo grita, a mente se perde. Nos dias difíceis, o barulho da vida tenta afogar sua razão. É nesses momentos que o estoico mergulha no silêncio. Marco Aurélio escrevia apenas para si mesmo. Não eram livros para o público, mas um diário de guerra, onde refletia e se mantinha sóbrio. Ele sabia que o ruído externo é veneno para a alma. O silêncio é o antídoto. Essa é a quinta maneira: buscar a introspecção quando tudo parece se dissolver. O silêncio não é vazio, é clareza. É nele que o homem encontra sua espada invisível, a lucidez. Quando você se volta para dentro, descobre que sua mente é um campo de batalha e que a guerra só pode ser vencida com disciplina. O homem que se perde no barulho é escravo do caos. O homem que busca o silêncio governa a si mesmo. Nos dias de dor, desligue o mundo. Ouça seus pensamentos. Escreva, reflita e perceba que a verdadeira força nasce dentro. 6. Lembre-se da sua mortalidade. A morte está sempre à espreita. Para os fracos, isso é motivo de desespero. Para os estoicos, é motivo de coragem. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa é a sexta chave. O memento mori, a lembrança constante de que a vida é breve. Nos dias difíceis, a memória da morte coloca tudo em perspectiva. O que hoje parece insuportável torna-se pequeno diante da eternidade. Quantas vezes você desperdiçou energia com dores que, diante da finitude da vida, não significam nada? A consciência da mortalidade não é sombria, é libertadora. Ela nos obriga a viver com urgência, a agir sem demora, a não desperdiçar tempo em lamentações inúteis. A lembrança da morte corta as ilusões e nos entrega a verdade. Seu tempo é limitado. E é justamente por isso que cada segundo precisa ser vivido com coragem. Quem teme a morte, teme a vida. Quem aceita a morte, conquista a liberdade. 7. Sirva a algo maior que si mesmo. Os dias mais duros esmagam quem vive apenas para si. O homem que só olha para o próprio umbigo é arrastado pela maré do desespero. O estoico encontra forças em uma causa maior. Marco Aurélio não pensava apenas como homem, mas como servo de Roma, servo da razão, servo da ordem da natureza. Essa é a sétima maneira: dedicar sua vida a algo além do próprio ego. Quando você vive para uma missão, para um princípio, para um ideal maior, suas dores se tornam pequenas. O peso de sua cruz se alivia, porque você entende que não caminha apenas por si. O homem que serve a algo maior se ergue, mesmo ferido, porque sabe que não pode falhar com aquilo que representa. A disciplina de servir algo acima de si mesmo é o que dá sentido ao sofrimento. Se sua vida se resume apenas a você,
Qualquer dor pode te destruir. Mas quando sua vida é missão, nem a morte consegue te deter. Continue andando, mesmo ferido. Talvez a lição mais brutal do estoicismo seja esta: não importa o quão destruído você esteja, siga em frente. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por uma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você pode apagar agora. Essa é a 8ª maneira: continuar caminhando, mesmo sangrando. O homem estoico entende que desistir é a pior das derrotas, porque ela é escolha. O destino pode te derrubar, mas não pode te obrigar a ficar no chão. O simples ato de dar mais um passo, mesmo que pequeno, é a vitória silenciosa que destrói a derrota. O caminho é longo e doloroso, mas só avança quem decide andar. Não importa o estado. Ferido, exausto, em pedaços, continue. Porque é justamente nesse movimento que você se torna inquebrável. O homem que não para é o homem que já venceu. Os dias difíceis não pedem sua permissão. Eles vêm, esmagam, testam, queimam. Mas é justamente no fogo que o aço se torna indestrutível. Marco Aurélio sobreviveu a batalhas, doenças e traições, não porque sua vida foi fácil, mas porque aprendeu a enfrentar o caos com disciplina, clareza e propósito. O estoicismo não é uma filosofia de consolo, mas uma arma afiada contra o desespero. E agora, a escolha é sua: continuar vivendo como vítima, ou erguer-se como um guerreiro estoico diante do destino. Os fracos esperam por dias fáceis. Os fortes transformam os dias difíceis em degraus de grandeza. Se essa mensagem ressoou em você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se. Este canal existe para fortalecer sua mente e seu espírito, para lembrar você de que a disciplina e a frieza não são luxo, mas necessidade. Seja a rocha no meio da tempestade. Seja inquebrável